Eles tiraram 2 títulos mundiais de mim, mas tenho certeza que o esporte vai melhorar depois disso. Eita, galera! Essa frase do Meregali deu no que falar. Óbvio que o Preguiça respondeu, então fique comigo para você saber mais sobre isso. Neste final de semana nós tivemos o Mundial onde o Meregali estava na final da categoria pesadíssimo e também do absoluto contra o seu rival de longa data, Felipe Preguiça. Uma revanche que todo mundo queria ver já há um bom tempo e sempre acontecia um empecilho para impedir isso. Sendo o último porque o Meregali foi desclassificado após dar dedo para alguém da torcida enquanto estava lutando com o Vitor Hugo na semifinal do pesadíssimo. Após a desclassificação, o Meregali deu uma entrevista para a Flow Grappling onde ele explicou um pouco o que aconteceu. Ele falou que estava lutando a categoria, vencendo por vantagens e durante a luta ficou alguém de fora do tatame falando bobagens para ele o tempo inteiro. E no final da luta, ele não conseguiu resistir e deu dedo. Ele tomou punição, o árbitro não desclassificou ele na hora, só que o Vitor Hugo achou que o dedo fosse para ele. E então deu 2 tapas na cara do Meregali. O Meregali então falou que o dedo não era para ele, eles se pediram desculpas e tudo certo. Então, o Meregali venceu essa luta e foi desclassificado depois. Ele disse que saiu triste da luta, que ele chorou na área de aquecimento porque ele está cansado dessa situação. Toda vez que ele luta, sempre tem o público torcendo contra. Isso é normal. O problema é que é uma torcida ofensiva, dizendo ele chega até ser parecido com racismo. Ele não sabe ao certo quem era que o estava importunando, mas era uma pessoa específica. Ele ficou bem chateado com a desclassificação porque um evento desse tamanho desclassificar por causa de um gesto. Embora exista essa regra, ele acha que foi desnecessário tudo isso. Não tinha necessidade de ser dessa forma, afinal, ele estava em 2 finais. Durante a discussão se ia desclassificar ou não, ele disse que tinha vários líderes de equipe lá presente. E o Preguiça dizendo que não iria lutar com ninguém, somente com o Meregali. Só que o Xande e o André Galvão entraram em discussão porque tinha alunos que poderiam ocupar a sua vaga. Então, eles defenderam a ideia de que o Meregali deveria ser punido. Porém, estavam todos os outros professores não querendo que isso acontecesse. Mas naquela altura, com tanto tempo passado, a federação decidiu desclassificá-lo. Só que o Preguiça queria lutar com o Meregali, porque era a final merecida de um absoluto. O Meregali lutou, ganhou as suas lutas para estar ali. Assim também como Preguiça. Então o Meregali achou demasiado essa atitude da IBJJF, visto que ele nunca deu problema para a federação. Sempre somou, não tem histórico negativo. Então não precisaria dessa atitude. E por mais que isso já tenha acontecido com outros atletas, o peso de tirá-lo das finais por conta de um gesto é muito maior do que a atitude dele. Então, por causa de um dedo, eles tiraram um pouco do prestígio do evento. Afinal, não tivemos o grande finale, que é o absoluto. Galera, isso tudo foi o que o Meregali falou no vídeo. E ele disse no post que em breve faria mais um vídeo explicando o que aconteceu. Porque é muito fácil alguém sentar na arquibancada e chamar de babaca, de merda. E ele não precisa ouvir isso e não tem a obrigação de ficar calado. Galera, como já conversamos em outros vídeos, isso tudo que aconteceu foi muito chato e ficar sem o absoluto foi terrível. Ainda mais porque foi a despedida do Preg, a sua aposentadoria. Porque agora ele quer focar em lutas casadas, no ADCC e a sua migração para o MMA, que inclusive já falamos sobre isso aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar no finalzinho como sugestão. Só que o que aconteceu?
Nesta terça-feira, o Meregali postou essa foto e disse que sabe o que ele fez pode trazer algumas dificuldades para sua carreira, mas ele tem valores e sempre vai lutar por eles. Que não vai se encaixar em padrões com os quais não concorda e não tem motivos para aceitar ser desrespeitado. E em qualquer outro esporte, o cara que o estava importunando teria sido expulso do evento. E finalizou dizendo que tiraram 2 títulos mundiais dele, mas que tem certeza que o esporte irá melhorar depois disso. Ah, esse finalzinho é que deu ruim. Porque o Preguiça respondeu dizendo que não tiraram 2 títulos mundiais dele. Escrever isso só mostra que ele continua arrogante. Declarar uma vitória sem ter lutado. O Preg disse que ele queria esse mundial mais do que qualquer um e o Meregali não iria tirar ele dessa final. Ele pediu para os organizadores para o Meregali lutar. Não porque ele estava certo, mas porque ele queria conquistar o sonho dele, que era ganhar aquela final, e o Meregali estragou tudo. Todo mundo já lutou com torcida falando merda. Inclusive, o ex-professor do Meregali passava do limite gritando e todos se controlavam. Disse que o Meregali não foi o único a passar por essa situação, então pare de agir como criança e reconheça o erro. E finalizou dizendo que o Meregali errou com ele mesmo, errou com o Preg que estava naquela final, errou com o público e pronto. A galera lembrando que isso tudo foram eles que disseram, hein? No mesmo dia, mais tarde, o Meregali fez um post com vários itens pedindo desculpas, dizendo que teve uma atitude equivocada em um momento de adrenalina absurdo. E isso ofuscou o brilho do Mundial e no final ele foi punido e todo mundo foi prejudicado. Disse que entende a regra e que precisa seguir ela sempre. E que não ofendeu o seu oponente, nem a torcida, nenhum evento. Ele ofendeu somente um sujeito que estava de forma ofensiva e repetidamente xingando ele. Ele disse que aceita a decisão, mas acha que foi punido exageradamente. E se a federação tem essa severidade para punir os atletas, deveria também ter para protegê-los, dando segurança contra ofensores e essa torcida não civilizada. Isso não agrega no show. Disse que não acha adequado líderes de equipe terem participado da decisão de desclassificá-lo, porque não foi uma decisão imparcial como deveria ser, já que haviam diversas pessoas com interesses pessoais na discussão. E pediu desculpas para o Max, que foi muito prejudicado com isso tudo, porque ele deveria ter sido nomeado campeão após a desclassificação. Porque se ele foi desclassificado após a luta que ele venceu, o atleta que perdeu para ele não merecia mais uma chance no campeonato. Pediu desculpas diretas para o Preguiça, que admirou muito a atitude dele de tê-lo defendido e feito de tudo para eles fazerem essa final. E pediu desculpas pela atitude ter tirado a sua última luta. E pediu desculpas a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos com o ato dele. O Vitor Hugo respondeu postando em suas redes sociais que o Meregali deveria ter sido desclassificado no ato, que foi enquanto a luta rolava. Isso significa que a vitória do Meregali sobre o Vitor Hugo não foi legítima de acordo com as regras. E a ação dele foi considerada uma falta grave. Claro que não é uma vitória que ele se orgulha, mas também não é culpa dele e do Meregali agir da forma que agiu. E que ele não está lá para julgar ou fazer nada menos do que lutar quando é solicitado, que foi o que ele fez na final. Então, se o Meregali tem vontade de fazer uma luta em um ambiente que tem menos regra, o melhor seria em um cage, sem regra, sem tempo. E ele está totalmente dentro. Dessa forma, o Meregali pode agir da forma que quiser, sem ser punido. Sendo assim, ele não tem direito nenhum de decidir quem deverá ser o campeão do pesadíssimo. Afinal, ele foi desclassificado. Ah, pronto. Agora eu também quero uma luta do Meregali contra o Vitor Hugo. Poderia colocar o
Roberto Santos também aproveitar e fazer um GP com esses 4? Mas e aí, galera? Depois disso tudo, eu vos pergunto, vocês também acharam exagerada essa desclassificação? Vocês acham que o Max deveria ser o campeão? Ou não? Está certo, o Vitor Hugo deveria avançar, fazer a final e como ele venceu, ele é o campeão do pesadíssimo. E se a gente tivesse tiro esse absoluto? Quem vocês acham que levaria? O Preguiça ou o Meregali? Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Como eu já havia informado sobre a preguiça no MMA, e o outro é explicando melhor essa desclassificação do Meregali, que a gente fez um vídeo especial para isso. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.